Olá, galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. Magnus Carlsen vai mostrar para nós como jogar contra o ataque fígado frito, ou ataque fegatelo, da maneira mais brutal possível. Você quer ver nessa partida? E não foi nada mais, nada menos contra o grande prodígio indiano Gukesh, atual candidato a ser campeão do mundo, que agora no final do ano vai jogar contra o Ding Liren. Essa partida está imperdível. Se você acha que os grandes top do mundo não jogam esse tipo de ataque, você está enganado. Mas vamos ver como é que o Carlsen fez para contra-atacar. Você vai gostar muito dessa partida. Compartilhe, curta, comente o que você achou deste vídeo, tá? E se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Vamos lá para a partida. A partida começou com E4. Então, de pretas está o Carlsen e de brancas o Gukesh, tá? Então, o Gukesh começa com E4. O Carlsen joga E5. Cavalo F3. Cavalo C6. Bispo C4. A famosa abertura italiana. E aqui o Carlsen vai lá e desenvolve o seu segundo cavalo, para cavalo F6. É meio raro de se ver aqui esse lance agora, que é cavalo G5, né? No xadrez de alto nível não acontece tanto, mas é muito interessante saber como é que o Carlsen fez para contra-atacar esse famoso ataque. Nessa posição, o lance mais jogado normalmente é avançar o peão para D5, porque você fecha essa diagonal, né? E aí um futuro ataque aqui fica impedido no momento. E o Gukesh foi lá e tomou o peão. 87% dos mestres, segundo a base do Lichess, jogariam aqui agora cavalo A5, tá? Porque você vai sair do ataque do peão e atacar o bispo. O bispo vai recuar, vai sair dessa posição, né? Ou vai dar um cheque aqui no rei, né? Pode acontecer de tudo aqui. Só que o Carlsen não jogou isso. O Carlsen, ao invés de jogar essa jogada normal de cavalo A5, jogou o lance B5, que só 7% dos jogadores joga nessa posição, tá? Os jogadores top, né? Por isso que eu falo sempre, a gente tem sempre que surpreender o adversário. E é isso que o Carlsen faz, para surpreender os adversários jogando lances que eles não esperam, tá? Olha, o que acontece aqui? O Carlsen está dando esse peão de B5 para o Gukesh, né? O Gukesh não vai tomar esse peão. Mas o que aconteceria se ele tomasse? Vamos supor que o bispo tomasse aqui. Olha a possível sequência. A ideia do Carlsen era tomar o peão de dama. Aí você está atacando ao mesmo tempo o bispo e esse peãozinho aqui. Está colocando a dama nessa diagonal branca aqui, em cima do roque do rei aqui, né? A posição do agilizada, né? E poderia seguir assim, ó. O bispo toma, a dama toma, o bispo. As brancas fazem o roque. E as pretas colocariam, o Carlsen colocaria o bispo aqui, ó, na cara do rei, né? Já ameaçando dar mate aqui, né? E a situação iria complicar. Podia seguir ainda assim, F3, fechando a diagonal, H6 para cutucar o cavalo vai para H3, G5, já ameaçando subir aqui para complicar a situação, vai ter que abrir aqui. E aí pode ser aqui, cavalo F2, G4. E ainda poderia acontecer o seguinte aqui, vamos supor agora, se tomar aqui, né, é mate, não pode. E aí o que o Gukesh faria, né? E se ele jogasse aqui D3, né? Não fizesse nada a respeito desse peãozinho, o G toma F, dama toma F, trocariam-se as damas, tá? Abriu-se a coluna G, torre G8 cheque, cavalo G4 viria para cá, bispo C5, torre F2 para proteger. E agora aqui, ó, as pretas têm vantagem de 6.7, tá? Não foi isso que aconteceu, tá? O Cash jogou bispo F1. É a jogada da máquina mesmo. Joga com uma máquina o Gukesh. E aí, o que o Carlsen fez? Tomou então de cavalo. E agora já está atacando o cavalo do Gukesh. Vai ter que ser protegido. Gukesh jogou
o bispo aqui, cravando esse cavalinho. Ou seja, se o Carsen tomar esse cavalo, então o cavalo aqui, né, de bispo, ataca a torre. Então o Carsen não vai fazer isso. Aqui, o bispo poderia ir para duas posições para defender o cavalo, né? D7 ou B7. D7 não é tão interessante. É melhor colocar em B7, porque você já fica nessa diagonal branca aqui, né? A grande diagonal branca. Foi isso exatamente o que o Carsen fez, tá? E aí, seguiu D4 do Gukesh para proteger o cavalo, que estava sob ataque da dama. O E tomou D e roque. Aí o Gukesh fez o roque dele. Ok, e agora o Carsen joga bispo E7, aumentando a pressão sobre esse cavalo, que pode ser tomado a qualquer momento agora. Só que o rei continua aqui, né? Nessa coluna aberta aqui, coluna E. Então o que acontece? O Carsen fechou com o bispo para E7. Aí vem cavalo F3 voltando. E o roque. O Carsen deu o roque. Bispo toma C6. Bispo toma C6. Ok. O Carsen está com dois bispos. Vantagem dos dois bispos. E agora ele vai partir para o ataque. Só que o Gukesh vem e toma o peão em D4. Aí vem bispo B7, saindo do ataque do cavalo e mantendo o bispo nessa diagonal aqui em cima do rei. Cavalo D2, torre E8, explorando essa coluna aberta, tá? Aqui uma jogada interessante seria cavalo F4. Sabe por quê? Ao invés de jogar a torre aqui, ó, a jogada interessante seria esse aqui, ó. Porque você estaria atacando aqui o peãozinho aqui, né? Mas o Carsen preferiu não fazer isso, tá? Preferiu explorar essa coluna aberta aqui em E8, jogando a torre, tá? Então ele jogou, depois que o Gukesh jogou o cavalo para D2, ele jogou torre E8. Ok. Aí o jogo seguiu. C3, protegendo o cavalo. C5, atacando o cavalo. Então esse cavalo vai ter que sair. O cavalo veio para F5. E o Carsen joga bispo em F8, defendendo o peão aqui na cara do rei. Gukesh vem com o cavalo F3. Ele quer colocar os dois cavalos, um ajudando o outro no ataque. Dama F6, atacando o cavalo que está solto. E o Gukesh defendeu com cavalo G3, botando mais um cavalo na defesa. Aqui é o seguinte, né? Se o Carsen jogar a torre D8, que é uma ideia interessante, porque você põe aqui na mira aqui do cavalo, fazendo um raio-x na dama, né? Viria bispo G5. E aí as pretas vão perder a qualidade, né? Você tira a dama, por exemplo, jogando aqui, e acaba perdendo a torre, né? Então o Carsen não fez isso. Já pensando nessa jogada, que é uma boa jogada de explorar essa coluna D, o Carsen preferiu jogar primeiro H6. Ok, para evitar que o bispo venha para cá. Perfeito. E agora o Gukesh jogou dama C2. E agora sim o Carsen jogou torre em D8. Perfeito. As brancas jogam torre em D1. Carsen joga cavalo em B6, oferecendo troca de torres. Houve a troca, mas o Carsen continua comandando a coluna D, né, agora, de torre. Cavalo E1. Quando o Gukesh trouxe o cavalo para E1, o Carsen jogou a torre em E8, atacando o cavalo. Aí vem bispo E3, protegendo o cavalo e atacando esse peão. O peão está protegido pelo bispo, né? Mas pelo menos já fechou essa coluna. Cavalo C4. Carsen ataca o bispo. Cavalo vem para F1 e defende o bispo. Cavalo toma. Cavalo retoma.
E o jogo aqui está completamente igual, totalmente empatado, tá? E agora o Carson faz um lance muito bom mesmo. Na verdade, o que ele está fazendo aqui? Está sacrificando o peão. Mas a ideia do Carson é colocar o bispo aqui, né? Mirando o rei, a posição do rei. Uma troca com o cavalo aqui. Então esse sacrifício é para abrir essa casa C5 para o bispo, tá? Aí o Gukesh vai lá e joga dama A4. Atacando o peão e também a torre, né? E o que o Carson vai fazer? Vai sacrificar a qualidade, vai tomar o cavalo de torre. E o Gukesh tem que tomar. Ok, mas a posição do rei branco está começando a abrir, né? E aí vem bispo C5, atacando o peão, cravando o peão. E as brancas vão lá, cavalo F3. Fechando essa diagonal branca aqui, né? Porque o bispo está aqui. O Carson está com os dois bispos apontados para o rei aqui, né? O Carson joga bispo toma E3, tá? O Carson decidiu tomar esse peão dando rei F1. Ok. Jogou o rei para F1. Aqui, o Carson tem que tomar cuidado. Porque se ele joga bispo toma F3, olha o que aconteceria. Olha a jogadinha do Gukesh, hein? Dama E8 cheque e ganha o bispo, né? Olha aqui. Esse é o pequeno truque. E aí o Gukesh estaria com vantagem, né? Porque estaria com dama e torre contra dama e bispo, né? E poderia seguir alguma coisa assim, ó. E o Gukesh ganhava. O Carson é muito esperto, né? Claramente, vendo essa jogada. O Carson não tomou o cavalo aqui. O que ele fez? Bispo C6, olha só. O bispo está protegido pela dama. Cutuca a dama aqui, né? E aí o jogo seguiu. Dama D1, voltando. O Gukesh não foi tomar peão, não. A dama foi para D1. Bispo E4, olha só a ideia do Carson. Fechar aqui essa coluna e ainda dar cheque no rei, né? Só que o Gukesh preferiu jogar a dama em D7, querendo dar um toquezinho aqui, né? A mesma tática, né? O Gukesh quer jogar aqui, dar cheque e ganhar um dos bispos, né? Essa é a ideia do Gukesh. Então o Carson, que não é bobo nem nada, já coloca o rei em H7 em segurança. Esse truque do Gukesh não vai funcionar mais, tá? Nesta posição, o Carson não viu, mas ele poderia ter ganhado o jogo. Se ele, ao invés de jogar o rei aqui para H7, ele tivesse jogado bispo D3. Olha só uma provável continuação. O bispo vai para D3, rei vai para E1, obrigado. Dama B6, dama E8 cheque, o rei se defende, B3, bispo D2, sacrificando o bispo, o rei toma o bispo, aí a dama entra, vai para a sétima fileira aqui, e dama na sétima fileira ia causar um estrago enorme, porque olha só, vem aqui, cheque, tá, toma o peão, cheque de novo aqui, né, jogando aqui, e vai ganhar a torre, e aqui o computador já fala em 4 pontos de vantagem para as pretas, imperdível, né? Então o Carson bobeou neste lance aqui, tá? Uma jogada muito boa, de novo, do Gukesh. Jogada brilhante. O rei protege o cavalo, dá mais uma proteção para o cavalo. E ainda ataca o bispo do Carson. O Carson tira o bispo do ataque do rei, vai para B6. E o Gukesh joga brilhante de novo. Torre E1. Olha só que interessante. Para manter ataque no bispo. Quando o rei sair, a torre ataca o bispo. E o Carson tem que tomar uma atitude. Ele joga dama G6, defendendo o bispo.
Ok. Aí o rei foi para D1, que era a ideia do Goocash. O rei até parece que está meio seguro aqui, né? Olha, se você observar, né? E o Stockfish diz aqui que tá 0-0, totalmente empatada a partida, hein? Mesmo com o Carlsen tendo um bispo a mais, né? Uma peça a mais, a partida está empatada, hein? Aí o que aconteceu? Dama foi para G2, tomando ali. Torre tomou E4. Então o Carlsen devolveu o bispo e tomou o peãozinho para tentar abrir a posição mais para o rei, né? A posição do rei branco, mais ainda. Dama toma F3 cheque, atacando a torre. A torre vai para E2. Bispo vai para E3. Olha a ideia aqui. B3, atacando o peãozinho. E dama F1. Aqui tem-se que tomar cuidado, né? Se o Cash bobeia e joga, por exemplo, rei para C2, dama C1, checkmate. Tá? Então, o que o Cash fez? Torre 1. Vamos supor que ele jogasse a dama aqui, ó. Aí dama troca, C toma. A torre toma aqui o bispo. E o jogo tá ganho para as brancas, né? Então o Carlsen não quis partir para essa variante que traria a sua derrota. E foi para uma sequência aqui que foi para empate, né? Ó, torre E2, dama F1, torre E1. E aí decidiram empatar a partida. Realmente um jogo muito interessante, em que você viu jogadores top do mundo jogando ataque fegatelo, né? E o Carlsen se defendendo muito bem de uma maneira inusitada e surpreendente. No final desse vídeo tem um card em que eu mostro como é que se joga esse ataque fegatelo, tá? Assista agora em seguida, comente esse vídeo, tá? O que você achou. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo. Valeu!